Hospital Sírio-Libanês de Brasília divulgou agora há pouco um novo boletim sobre o estado de saúde do presidente Lula, que passou por uma cirurgia no quadril e correções nas pálpebras ontem. De acordo com a equipe médica, Lula passou a tarde estável. Pela manhã, o presidente caminhou e realizou sessões de fisioterapia. O nosso repórter Theo Cury traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília. Muito boa noite, Theo. Boa noite, Leandro. Ótima noite também para quem acompanha a gente. Então, esse novo boletim traz informações de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está internado desde ontem aqui no Hospital Sírio-Libanês, na capital federal, passou a tarde estável e que vem tendo uma recuperação acima do esperado pela equipe médica. E isso não conta da nota, mas é uma apuração da CNN. O presidente Lula, hoje pela manhã, caminhou no quarto em que ele está internado aqui no hospital em Brasília, e também realizou sessões de fisioterapia que ele terá de realizar ao longo dos próximos dias, fazendo parte desse processo de recuperação dele. A expectativa inicial era de que o presidente Lula recebesse alta por volta de terça-feira dessa semana, para que assim ele possa completar essa recuperação no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República, onde ele é aguardado e espera-se que ele fique pelas próximas 3 semanas, tanto se recuperando da cirurgia que ele fez no quadril, no lado direito, por conta das dores que ele vem sofrendo desde agosto do ano passado, ainda durante a corrida eleitoral pela Presidência da República, e também para a recuperação dele do procedimento que ele fez nas pálpebras para correção, tirando um pouquinho da pele que ficava em excesso em cima das pálpebras e que incomodava o presidente. A orientação médica é para que Lula não receba visitas nesses primeiros dias. Ele está acompanhado o tempo todo pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, e aqui ele fica num quarto considerado especial, não por conta nada fora muito do comum, mas é um hospital que recebe ministros do Supremo, recebe autoridades, personalidades e empresários, e por conta de uma privacidade tanto do presidente quanto dos demais pacientes internados aqui no hospital, ele está numa sala que conta com um quarto que conta, além do quarto, com uma antessala, onde pode ficar a equipe de seguranças e a equipe que o acompanha aqui. E também é nessa antessala do quarto em que ele está se recuperando aqui no hospital que o presidente tem caminhado e tem feito as sessões de fisioterapia. Então isso acaba não interferindo no resto do hospital e nos demais pacientes que estão internados aqui no hospital, na capital federal. Então a expectativa de que o presidente nos próximos dias deixe o hospital pode até antecipar, dependendo da melhora na recuperação dele, uma melhora que está chamando inclusive a atenção dos médicos. O presidente não tem nenhum tipo de restrição alimentar, ele vem passando por uma dieta balanceada, uma dieta normal, e deve ficar então os próximos dias aqui entre domingo e segunda-feira, ainda sem receber nenhum tipo de visita, acompanhado sempre da primeira-dama Rosângela Silva. Expectativa então de um novo boletim médico amanhã pela manhã. O hospital tem soltado 2 boletins por dia, um na parte da manhã por volta das 9, 10 da manhã e um finalizando um dia, como aconteceu agora, um boletim que saiu há 20, 30 minutos, para fazer um balanço de como foi esse dia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Leandro. Ok, Theo, muito obrigado pelas informações. Theo Cury falando ao vivo de Brasília. E agora vamos conversar com o nosso analista, Pedro Venceslau. Pedro, o que vai mudar na rotina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, o presidente Lula deve chegar ao Palácio do Alvorada na segunda ou na terça-feira e vai despachar de lá nas próximas semanas. Eu perguntei para um assessor direto do presidente como deve ser a rotina do governo nesse período de recuperação da cirurgia. Ele disse que nas primeiras 2 semanas a orientação dos médicos é que Lula não faça reuniões presenciais com muita gente. Mas isso não significa que ele vai reduzir o ritmo da articulação política. Esse assessor disse que as limitações são só de locomoção e que o presidente não vai desgrudar do telefone. O Lula está sendo pressionado a anunciar logo o novo PGR, o substituto de Rosa Weber no STF e, dependendo do nome do substituto, o substituto também de Flávio Dino da Justiça e também de Jorge Messias na AGU. Então, vão ser semanas intensas de muita reunião pelo WhatsApp, de muita conversa pelo Zoom. O presidente Lula não vai diminuir o ritmo da articulação política, só não pode receber muita gente presencialmente nos próximos dias no Palácio do Alvorada. E viagens nem pensar, né, Pedro?
Viagens, por enquanto, nem pensar. Nas próximas 4 semanas, nenhuma viagem agendada. Aliás, a próxima viagem do presidente Lula vai acontecer só no dia 28 de novembro, quando ele vai para a COP28 nos Emirados Árabes, junto com a ministra Marina Silva. Na volta da COP28 nos Emirados Árabes, ele para na Alemanha, onde vai ter um encontro com chefes de Estado, e aí sim ele vai estar com uma comitiva mais ampla, com muitos ministros, inclusive talvez com a presença de parlamentares. E aí sim, finalmente, ele encerra esse ciclo de viagens internacionais de 2023. Foi o ano que o presidente Lula mais viajou de todos os seus mandatos presidenciais desde o primeiro mandato de 2003. Ou seja, Pedro, toda a movimentação agora vai ser no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República lá em Brasília. Ou seja, todos os espaços, as reuniões serão concentradas lá, no caso. Exatamente. O coração do governo agora, Leandro, passa para o Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada, por enquanto, vai ficar aí só com o presidente Lula e a Janja e mais poucas pessoas no entorno dele. E depois, na semana seguinte, na segunda semana de recuperação do presidente, aí vai ter uma equipe que vai começar a despachar com o presidente, vai se deslocar do Palácio do Planalto e vai despachar com o presidente no Palácio da Alvorada. E aí, a partir da segunda semana de recuperação, ele começa a receber pessoas no Palácio da Alvorada, a fazer reuniões, a conversar com a base aliada, e aí vai ter uma rotina mais agitada. Mas, por enquanto, a articulação política vai ser toda virtual, o que não significa que vai reduzir o ritmo, né? Porque ele tem muita demanda pela frente, tem uma crise para administrar no Congresso Nacional, vai ter que conversar muito com o Rodrigo Pacheco, vai ter que conversar muito com o Arthur Lira para resolver como que eles vão resolver os gargalos da agenda do governo no Congresso Nacional. Há perspectiva de uma obstrução da oposição na semana que vem, e na semana que vem também tem uma agenda forte econômica para circular no Congresso Nacional. Então, o presidente vai ter que entrar em campo, sim, para fazer a agenda do governo andar, Leandro. E sem contar, Pedro, que antes mesmo da cirurgia, o presidente Lula foi orientado a usar até máscara em alguns eventos. A gente acompanhou isso, por sinal, na posse do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal como presidente. Certamente o presidente agora vai ter uma cautela também em relação ao uso da máscara, já que ele saiu de uma cirurgia que foi uma cirurgia delicada também, né? Podemos dizer assim. Mas ele tem agora limitações de locomoção apenas, né, Leandro? Ele não tem nenhum outro tipo de limitação para fazer conversas, para fazer reunião, ele não tem nenhum problema com a voz, nem nada disso. Então, ele vai ter que andar com o andador, provavelmente vai ficar mais parado, vai ficar mais sentado, despachando com mais tranquilidade, mas isso não significa que ele tenha que diminuir o ritmo das conversas políticas, né? Então, esse é o momento de pressão também para ele escolher os nomes que vão ocupar os cargos, vai uma dança das cadeiras muito intensa na semana que vem, e o Lula está sendo pressionado a escolher logo esses nomes. E o Lula tem mostrado, inclusive, uma certa irritação aí com essa pressão, mas vai ter que administrar tudo isso e administrar com uma rotina um pouco mais tranquila, mas não dá para ter uma rotina tão tranquila no momento atribulado que a gente vive hoje, não só no Congresso Nacional, mas também em todo o Palácio Planalto, né? Pedro, ao longo do jornal, a gente volta com você em outros momentos. Obrigado, até o momento.